E aí pessoal, bora para a parte 2 da nossa aula de hoje, na aula 11, sobre concordância nominal, certo? Então, a gente vai partir para essa parte que a gente vai mais fazer um comparativo entre os adjetivos e os advérbios. Por que disso? Porque existem muitas palavras que elas atuam das duas formas. Elas podem ser tanto adjetivos quanto advérbios. E na questão da concordância, elas têm papéis diferentes. Ou seja, elas vão estar de formas diferentes representadas, digamos assim. Pelo simples fato do adjetivo ser uma classe de palavras variáveis e o advérbio não. O advérbio não é essa classe de palavras. Então, o objetivo da aula é a gente tentar ver quando que cada caso ocorre, certo? Para a gente não errar mais na questão de concordância. Então, justamente o que eu falei aqui, ó. Quando a palavra atuar como advérbio, ela não varia. Já quando a palavra atuar como adjetivo, ela varia. E é por isso que a gente tem que saber diferenciar os dois casos para poder partir para a análise de concordância nominal, certo? E qual o segredo? O principal segredo é você tentar ver qual o sentido que ele está dando e tentar substituir por palavras. Por exemplo, eu tento substituir por um outro adjetivo que eu conheço ou por um advérbio que eu conheço e ver qual que faz sentido. E aí a gente marca e já sabe. Isso é um adjetivo, isso é um advérbio. Se for um adjetivo, ele vai concordar com o substantivo que ele se refere, como a gente viu. Se for um advérbio, ele fica invariável. Então, beleza. Bora lá. O que eu fiz foi botar uma tabelinha com alguns casos interessantes e necessários, que ocorrem bastante, que tem usos que são muito utilizados, né? E para a gente tentar diferenciar e saber diferenciar principalmente, tá? Beleza. Bora começar. A coluna da esquerda a gente está com os adjetivos, na coluna da direita a gente está com advérbios. Primeiro, advérbio versus adjetivo, né, que a gente vai dar uma olhada, é a palavra barato, certo? Barato, ele pode atuar tanto como um advérbio quanto como um adjetivo, certo? E beleza. O primeiro uso aqui na esquerda, a gente vai ver ele como um adjetivo. Tá nessa seguinte frase, ó. As baratas carnes estavam expostas. Note que baratas, nesse caso, ele está se referindo à carne, é uma característica de carne, ele está atuando como um adjetivo. Está falando assim, as carnes que eram baratas estavam expostas, né? Então, as carnes, ser barata é uma característica de carne, então ele está atuando como adjetivo. Se fosse tentar substituir por outra palavra, poderia falar as lindas carnes, as macias carnes estavam expostas, e o que mostra que seria um adjetivo, certo? Passando para o outro lado, a gente está vendo o uso dele como advérbio. No seguinte, ó, as carnes expostas custavam barato. Note que, primeiramente, o uso de barato nesse caso ele está se referindo a um verbo. Então, isso é propriamente um advérbio, porque o advérbio ele modifica um verbo, um adjetivo ou ele mesmo, salvo engano, tá? O principal uso de advérbio é modificar verbo, conforme o nome dele, né? Advérbio. E o adjetivo, no caso do baratas aqui no adjetivo, ele está se referindo a um substantivo. Isso já é um indicativo que ele é um adjetivo, certo? Então, beleza. O que ocorre aqui é que o barato ele está sendo usado como um advérbio. Então, bora tentar substituir por um outro advérbio para a gente ver se a gente entende, né? Deixa eu ver. Qualquer advérbio. Não precisa fazer sentido. Vamos pensar num advérbio
de modo qualquer. As carnes custavam rapidamente. Não faz sentido nenhum, mas na parte semântica não faz sentido, na parte sintática faz sentido. Porque esse barato, ele tá como se fosse, como se ele estivesse dizendo assim, ó, as carnes expostas custavam de forma barata, certo? Se elas custavam barato, elas custavam de forma barata. Então, estou indicando uma circunstância. E isso é propriamente um advérbio. Então, segundo uso que a gente vai ver aqui, vai se dar em duas palavras, né? Meia e bastantes. Meia e bastante, certo? Vamos ver dois usos aqui. A gente vai ver quando é advérbio para você não errar mais. Primeiro no uso aqui, eu tenho, depois de comer meia fruta, comprou frutas bastantes para um mês, certo? Aqui eu estou me referindo à fruta, certo? Que é um substantivo, então ele é um adjetivo e ele vai variar, certo? Vai variar no feminino, obviamente. A gente pode pensar que meia é numeral também, tá? Comprou frutas bastantes para o mês. Note que esse bastante ele não é o uso que a gente está mais acostumado. A gente usa bastante para dizer que algo, para intensificar algo, né? A gente fala, eu estou bastante cansado, isso é bastante legal. Mas o bastante, ele também pode indicar que algo é suficiente, certo? Por exemplo, eu tenho água o bastante para assistir às aulas, certo? Isso quer dizer, quando eu posso substituir por o bastante, certo? Então o bastante ele está atuando como um adjetivo. Comprou frutas o bastante para um mês ou comprou frutas bastantes para um mês. Frutas que bastam para um mês. Adjetivos. Já advérbios aqui, ó. Ficou meio cansada por ter trabalhado bastante. O meio, nesse caso, ele é invariável, porque ele está se referindo a um adjetivo, que é cansada. Então ele é um advérbio, certo? Ele ficou meio cansada, ele nunca você pode falar ficou meia cansada, certo? Porque o meio ele está atuando como um advérbio. E ele está significando ficou um pouco cansada, ficou mais ou menos cansada, por aí. E por ter trabalhado bastante. Aí sim, o bastante ele está intensificando. Por ter trabalhado muito, que também é um advérbio. Por ter trabalhado demais, demasiadamente. Então, bastante ele está atuando como um advérbio. E, como último exemplo, a gente vai falar do junto, né? Que esse exemplo é um ótimo exemplo para a gente analisar. Se você estiver numa prova e ele pergunta, nesse primeiro caso, o que é juntas? Você vai ter que responder um adjetivo. Por quê? Porque ela está se referindo ao substantivo, ao pronome, na verdade, né? Elas, e está variando em gênero e número com elas. Já no segundo caso, não varia. Elas irão junto ao show. O primeiro caso é um adjetivo, o segundo caso é um advérbio. No segundo caso, note que a gente tá indicando o modo que elas vão. Elas vão juntamente ao show, certo? Elas vão de forma junta ao show. É um advérbio. Já no primeiro caso, não. Elas juntas, certo? Nesse caso, ele é um adjetivo. Muito cuidado com isso aqui. E as duas formas estão certas. Principalmente essa daqui, não estranhe ela, tá? Então, ficou claro alguma coisa aqui? Ficou claro, né? A diferença dos dois. Qualquer coisa, a gente vai resolver mais exercícios na próxima aula, certo? Então, fiquem tranquilos, que a gente vai voltar para esse aqui. E para encerrar,
São dois usos assim que não tem muito a ver com adjetivo e advérbio nessa batalha, mas são usos comuns que fazem referência à concordância nominal que a gente tem que saber. Cuidado para não errar mais. O mesmo quando ele atua, quando ele varia e quando ele não varia, certo? Tem os dois exemplos aqui, ó. Ela mesma fez a tarefa. O mesmo ele vai variar quando eu tiver meio que como eu estou dizendo, estou realçando um fato. Ela mesma fez a tarefa. Estou dizendo que ela sozinha fez a tarefa. Ela própria fez a tarefa. Então, ele vai variar. Porém, o mesmo ele não varia quando eu uso ele com forma sendo igual a realmente, como está aqui, ó. Tenta substituir o mesmo por realmente na primeira frase. Se eu substituir por realmente, sintaticamente ele vai estar ok, porque ela realmente fez a tarefa, mas não é o sentido que eu quero passar, concorda? Porque eu estou dizendo que ela mesma fez a tarefa, eu estou dizendo que ela própria fez a tarefa. Ela sozinha fez a tarefa, que ela não precisou de ninguém para fazer. Já no segundo caso, eu estou falando que ela fez realmente a tarefa. Ela fez mesmo, ela fez de fato. Então, tenta substituir por realmente, de fato, e vê se o sentido continua. Se continuar, o mesmo está atuando como um advérbio e ele não varia. No segundo exemplo, é só, certo? O só ele vai ser invariável quando ele for igual à palavra somente, certo? Somente, unicamente. E ela vai variar quando ela for igual a sozinho, certo? Que é o primeiro caso aqui, ó. Elas ficaram sós. Faria sentido eu substituir sós por somente? Elas ficaram somente? Não, certo? Elas ficaram sozinhas. Nesse caso, os sós variam. O sós varia, né, em número, porque é o plural aqui. Já no segundo caso, elas somente ficaram tristes. O só ele é igual a somente e ele é invariável, certo? Então, a gente notou que para a gente saber se varia ou não, é plausível entender, primeiro, o que essa palavra representa, se ela é um advérbio, para quem ela está se referindo. E dois, se eu posso substituir por qualquer outra palavra que vai dar certo, sintaticamente. E é isso. Espero que tenham gostado desse novo modelo aí, certo? A gente vai tentar adaptar para ficar melhor nas outras aulas e beleza. É isso, pessoal. Valeu. Minha mão aí para vocês. Valeu.